Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel. Estamos aqui nesse sábado, dia de final de Libertadores, Flamengo e Palmeiras, para falar de Chelsea e Arsenal. Seja bem-vindo ao pré-jogo do Derby de Londres, amanhã na Premier League, que, como eu já falei algumas vezes, é um jogo para definir temporadas, né? O Chelsea está a 6 pontos do Arsenal. Agora, nesse instante, o Chelsea é terceiro colocado da Premier League, porque o City ganhou hoje contra o Leeds, salvo engano. Mas o Chelsea, se vencer, passa o City, perdão, e fica a 3 pontos do Arsenal na vice-liderança do campeonato inglês. Então, cara, é um jogo muito importante amanhã, né? O Chelsea precisa ganhar esse jogo. E na minha visão, o Arsenal é favorito, mas eu vejo um mundo onde o Chelsea pode ganhar amanhã, né? Tanto o Chelsea quanto o Arsenal, ambas as equipes vêm de vitória no meio da semana na Champions League. A gente ganhou do Barcelona num jogo dominante, num jogo histórico contra o Barcelona e uma atuação de gala do Estevão, 3-0, ótimo. E o Arsenal ganhou do Bayern de Munique também em casa, os dois jogos, né, tanto do Chelsea quanto do Arsenal em casa, 3-1 contra o Bayern de Munique, numa atuação também que vale muito elogio para os Gunners, a meu contragosto, né? Então, cara, é um jogaço, assim, que eu tô bem nervoso para falar a verdade. Hoje aqui, enquanto brasileiro, cara, a gente não tem como pensar muito em outra coisa sem ser a final da Libertadores, mas um jogo Chelsea-Arsenal é um pensamento também que eu tô tendo. E, cara, a gente precisa vencer, né? Não só por conta da situação atual de tabela, Premier League, sonhar talvez em disputar um título de campeonato inglês, mas, cara, a gente precisa ganhar também por uma questão de honra, porque nós não vencemos o Arsenal há 7 jogos. Para ser mais específico, a última vitória do Chelsea contra o Arsenal foi em 2021, na estreia da Premier League de 2021-22, quando o Chelsea ganhou de 2-0 do Arsenal lá no Emirates, com o gol do Lukaku e do Reece James, numa atuação que me fez pensar que o Chelsea tinha contratado um novo Drogba de volta, e acabou que a gente contratou. Não quero nem falar. Não quero nem falar o que a baixaria que o Lukaku fez com o Chelsea, né? Todo mundo aqui sabe a bizarrice que foi aquela entrevista. Mas enfim, sem mais delongas, 3 minutos de vídeo já. Vamos falar do jogo? Que jogo? Chelsea Arsenal. Cara, eu não sei o que esperar de amanhã. Como eu falei, o Arsenal para mim é favorito, mas eu acho que o Chelsea tem chance, tem condições de vencer. E o grande destaque é a volta do Palmer. O Palmer está de volta, o Maresca confirmou, né? Ele já tinha voltado a treinar antes do jogo do Barcelona, o que isso tudo é uma grande surpresa, porque a previsão era do Palmer voltar talvez depois do jogo do Arsenal, mas ele volta a treinar antes, depois dele fraturar o dedo do pé, coitado, né? E assim, de acordo com o Maresca, o Palmer tem chance de começar amanhã de titular. Eu, normalmente, quando eu venho aqui fazer as minhas escalações no pré-jogo, eu me dou o exercício de mesclar o que o Maresca faria com o que eu faria, com o que eu acho que vai acontecer. Mas, sendo bem sincero, com a situação do Palmer e com a configuração que o Chelsea costuma ter em jogos grandes, eu não vou me fazer esse exercício de tentar prever o que o Maresca vai fazer. Eu não vou tentar adivinhar. Assim, eu vou aqui falar o que eu faria contra o Arsenal. E aí, o que for acontecer amanhã,
Eu sou youtuber, sou jornalista, não sou técnico de futebol. Então vamos lá, para começar aqui a minha escalação, Thiago Pimentel aqui, pô, treinador multicampeão de OSM, né? No gol, Robert Sanches, poupa tempo. Quem diria que eu fosse dizer que escalar o Sanches é poupa tempo, mas com o Jorgensen de reserva e o Sanches de fato jogando bem, ele tem feito bons jogos, uma boa sequência do Sanches. Acho que desde o Mundial de Clubes ele cresceu muito de produção. É pouco tempo, assim, realmente. O Jorgensen entra muito mal, porra, deixa dar uma concussão no Fofaná, assim. Então, é isso aí mesmo, quem diria. Na lateral direita, para mim, Reece James. Reece James, normalmente, né, o Maresca, nesses jogos grandes, gosta de colocar o Augusto e o Reece James no meio campo, o que eu acho super válido, tá? É uma boa alternativa também. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, eu não acho que vai ser possível fazer isso. E eu já vou chegar lá. Na defesa, vamos manter a sequência aí, Fofaná e Chalobah, que quem diria também que Wesley Fofaná consegue manter uma sequência relativamente boa ali de jogos, né? Só o fato dele estar em campo, para mim, é um milagre, assim. É que nem... Eu diria que é uma disputa fenomenal dele, do Fofaná, com o Lavia e o Reece James para ver quem é o maior chinelinho do Chelsea. No momento, quem está ganhando é o Lavia. E o Reece James já acho até que saiu da disputa, porque o Reece James está há um ano quase, né, mantendo uma boa sequência de jogos. E o Fofaná agora está construindo uma também, o que é ótimo. Eu gosto muito do Fofaná. Eu, antes dele vir para o Chelsea, pedia muito a contratação dele. Eu achava ele um dos futuros grandes zagueiros do futebol quando ele estava no Leicester. Então é muito bom, eu fico muito feliz de ver o Fofaná tendo uma boa sequência e jogando bem. Fez uma ótima partida contra o Barcelona, né? E, salvo engano, o Chelsea ainda não perdeu com o Fofaná de titular na atual temporada, o que é uma estatística muito boa também. E o Chalobah, eu já critiquei ele algumas vezes aqui no canal, nessa temporada, mas eu diria que nos últimos 3, 4 jogos, eu diria que o Chalobah tem estabilizado. Voltou a jogar bem ou deixou de jogar mal. Escolha o que você quiser aí. E na lateral esquerda também o maior poupa-tempo da escalação, na minha opinião, que é o Cucurella. Assim, partindo para o meio campo, como eu falei, Reece James de volante é uma boa opção, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque para mim, o meio campo é Caicedo e Enzo, poupa tempo também. O Enzo de volante, porque de camisa 10 vai ser o Palmer. Vamos ver, né? Se o cara tem condição de jogar, por que não? Entendeu? Por que não botar ele para jogar? Aí é aquilo, se, pô, realmente o Palmer não tem ritmo de jogo, coisa que, assim, eu não espero ver o Palmer amanhã jogando que nem o Messi em 2012. Eu espero, vou entender perfeitamente se o Palmer estiver abaixo ainda fisicamente, estiver um pouco mais lento comparado aos demais. Mas, cara, um jogador desse talento num clássico, num jogo tão importante para a temporada do Chelsea, para mim eu acho melhor você começar com ele. E aí você tira, avança o Enzo, ou joga o Estevão para o meio, não sei. Opções o Chelsea tem. Então, se for o caso, tira o Palmer. Acho melhor tirar o Palmer do que colocar o Palmer no segundo tempo, com o Chelsea talvez precisando ganhar o jogo. Ou se o Chelsea já estiver ganhando o jogo, qual o ponto de colocar o Palmer? Entendeu? Então, eu escalaria o Palmer de titular se ele tem condição para isso. Para mim para mim é óbvio também. E na ponta direita, para mim é óbvio que o Estevão tem que jogar. Assim, né? Eu respeito muito o Maresca por dosar bem os minutos do Estevão. Ele faz com que a gente queira o Estevão e ao mesmo tempo também
o Estevão não é sobrecarregado, não joga demais. Na Inglaterra é muito comum isso, né? Você tem um jogador que explode, uma promessa que explode, e aí, ai meu Deus, o cara é o novo Messi, o cara é o novo Pelé, e aí quando você vê, ele morre, o talento dele morre, o hype dele morre. Cara, Walcott, Wilshere, Rashford, e um aqui, ó, Rooney. O que que era o Rooney com 30 anos, né? Mas enfim, mudei totalmente o tópico. Perdão. Estevão na ponta direita para mim e na ponta esquerda, Pedro Neto. Pedro Neto, eu aceitaria ver o Garnacho. Eu acho que talvez com um time muito físico, muito defensivo, linhas muito bem estabelecidas de defesa do Arsenal, eu acho que o Garnacho, que é um jogador que gosta de driblar mais perto assim com a bola, pode ser uma boa. Mas eu não escalaria, eu não deixaria o Pedro Neto de fora, nem escalaria ele de falso 9, justamente pela natureza física que o Arsenal vai trazer para o jogo. Então, para mim, o centroavante fica numa boa dúvida entre o João Pedro e o Delap, mas assim, pela natureza de relevância do jogo, eu vou escalar o João Pedro. O João Pedro tem um bom jogo aéreo. Claro, o Delap ele é um centroavante de maior imposição física, mas o João Pedro também não é nenhum bobo, não é nenhum frango. Então eu confio no João Pedro para liderar o ataque do Chelsea amanhã e tomara que ele repita a dose contra o Tottenham e que ele fez contra o Tottenham, que ele marcou o gol da vitória, que ele faça a mesma coisa contra o Arsenal. E é isso, gente. Essa é a minha escalação. É o que eu faria. Eu não sei o que o Maresca vai fazer, sendo bem sincero. Eu não duvido nada do Estevão estar no banco. Eu não duvido nada do Pedro Neto estar de falso 9. Né? Eu não duvido nada do Palmer estar no banco. Do Reece James e Gusto jogarem juntos. Não duvido. Mas eu não vou me dar o exercício de tentar adivinhar o que o Maresca vai fazer. Então essa é a minha opinião, essa é a escalação que eu faria. Repetindo aqui, Sanches, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo e Enzo, Estevão no lado, Pedro Neto do outro, Palmer de 10 e João Pedro de camisa 9. Se Deus quiser, os 11 cidadãos que vão entrar em campo amanhã, sejam esses ou outros jogadores aí, vão ser bons o suficiente para ganhar do Arsenal. E aí o que nos leva a um palpite. Cara, eu não me atrevo a dar um palpite para esse jogo, assim. Eu vou ter que ousar, eu vou ter que me atrever, mas assim, é muito difícil. É muito difícil. Clássico é clássico e assim, a configuração desse clássico para amanhã é muito difícil de prever. Eu não tô nem conseguindo prever a escalação do Chelsea. Eu não sei nem o que o Maresca vai fazer amanhã. Quem dirá o que os comandados do Maresca vão fazer amanhã em campo. Mas eu, eu tô sentindo o cheiro de um 2-2. E é isso, 2-2, jogo frenético. O Arsenal tomar 2 gols é difícil, mas o Chelsea sem fazer gol também é. Né? E o Chelsea sem tomar gol também é muito difícil. Então, assim, eu acho que vai ser um 2-2, vai ser um jogo franco. O Arsenal vai fazer um gol de bola parada, porque é isso que o Arsenal faz. Mas eu acho que um Estevão da vida vai tirar um coelho da cartola, um Pedro Neto vai cruzar uma bola na área e o Enzo vai fazer um gol. Para mim é isso, então acho que 2-2 é um placar honesto. Decepcionante, mas eu acho um placar realista. Então é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se vocês concordam com as minhas opiniões, com o meu palpite, com a minha escalação. Então é isso, pessoal. Deixa o like, comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e até amanhã. Até amanhã, num mundo onde
Se Deus quiser, o Palmeiras é campeão da Libertadores e o Chelsea ganha do Arsenal. Então é isso, pessoal. Um abraço e até amanhã.